Santo, Santo, Santo. Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Vamos orar nesta noite, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, colocar esse tempo de crescimento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada por este momento, Deus, que o Senhor preparou para nós, que o Senhor separou para nós. Nesta noite nós te convidamos a impor as tuas mãos sobre este momento. Nós te convidamos, Senhor, a curar os corações, a curar as mentes, curar as famílias. Em nome de Jesus, nós pedimos, impõe as suas mãos sobre nós nesta noite. Impõe as tuas mãos, Senhor, sobre tudo que é ligado a nós. Impõe as tuas mãos. Em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos, nos cobre com teu amor. Muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela força que o Senhor nos deu neste dia para resolver tantas coisas. Muito obrigada porque a tua presença é real. Em nome de Jesus, inunda, Senhor, a nossa vida com a tua glória. Perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e nos leva além. Renova a força daqueles que estão cansados e renova as forças daqueles que estão sem nenhum vigor. Nós abençoamos o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar recapitulando sobre o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre medos, estamos aprendendo a confrontar os nossos medos. E ontem nós falamos sobre 7 medos que nós precisamos confrontar. Falamos sobre o medo do que as pessoas pensam. Falamos sobre confrontar o medo da crítica, o medo de não agradar a Deus. E também nós falamos sobre o medo de tomar a decisão errada. E hoje nós vamos caminhar sobre o medo que ele não aparece muito, mas geralmente quando nós vamos aos gabinetes e de repente nós começamos a conversar com as pessoas, a gente descobre este medo, né? E eu acho que de todos os medos, esse aqui é um medo bem complicado, né? Que é o medo de perder Deus. Você já sentiu medo de perder Deus? Pois é, tem pessoas que têm medo de perder Deus, né? E ela diz o seguinte: o próximo medo que precisamos confrontar, se estivermos determinados a nunca desistir, é o medo de perder Deus, de fazer algo errado enquanto tentamos segui-lo. Tudo que tenho a dizer é: se você perder Deus de alguma maneira, não se preocupe, Ele o encontrará. Parte do medo de perder Deus, tomando uma decisão errada, inclui medo da escassez. Geralmente, quando Deus coloca um sonho em nosso coração e nos chama para fazer alguma coisa, uma de nossas primeiras perguntas é: o que acontece se eu sair e tentar fazer isto e não for da vontade de Deus? E se Ele não suprir a minha necessidade? Sejam bem-vindos, queridos, que estão chegando agora, amém? Se você tem medo de errar com Deus, tudo que tem a fazer é se lembrar do quanto Deus o ama e olhar os testemunhos das pessoas que vieram antes de você. A Bíblia está cheia de histórias milagrosas, da direção, da provisão de Deus. Ele é o Deus que faz cair maná do céu todos os dias, por 40 anos, para que os filhos de Israel tivessem o que comer. Se você quiser ler mais histórias notáveis, bibliotecas e livrarias têm todo tipo de livros que narram a direção e a provisão de Deus na vida das pessoas ao longo da história. Um conceito errado que os cristãos costumam ter nessa área é a ideia de que devemos assumir toda a responsabilidade por nunca cometer um erro. Na verdade, o ponto principal do amor e da graça de Deus
é que se nosso coração estiver reto diante dele e estivermos fazendo o melhor que pudermos, fé, depois de orarmos e buscarmos a Deus, se realmente cometermos um erro, Deus nos ajudará a voltar aos eixos. Deus nunca nos abandonou. E Ele pode fazer com que esse suposto erro, de alguma forma, coopere para o bem. Não podemos ter medo de errar com Deus, ou nunca seremos capazes de dar o primeiro passo para segui-lo. A verdade é que todos cometem erros enquanto tentam aprender a seguir a Deus, mas isso não é o fim do mundo. Não fique com tanto medo de falhar a ponto de nunca tentar. Na verdade, prefiro tentar e cometer um erro a viver minha vida sem nunca tentar nada. Deus gosta de atitudes determinadas, e o medo de errar com Deus é, na verdade, o medo do fracasso. Não permita que o medo influencie as suas decisões. Meu lema é: vá em frente e descubra. Não se pode dirigir um carro estacionado. Dirija-se para alguma direção. Se você fizer uma volta errada, poderá sempre dar a volta na quadra e depois seguir o caminho oposto. Então, muitas pessoas têm medo de perder Deus, né? E ela não compartilhou aqui, mas eu quero falar algo. Nós só vamos confiar. Isso foi uma coisa que Deus um dia me falou quando eu fui pregar ali na igreja de Vicente Pires, do bispo Joselito, da bispa Aureci. E Deus me deu uma palavra para a igreja dizendo assim: nós só vamos confiar na pessoa se nós conhecermos essa pessoa. E muitas vezes nós não conhecemos o coração de Deus. Muitas vezes o nosso conhecimento ele é superficial em relação ao Senhor. Então a gente fica com muito medo de errar e de Deus ir embora. No entanto, essa raiz, ela está ligada também a uma profunda rejeição vinda da infância, por parte da criança. Você foi abandonada pelo pai. O pai sempre prometeu e nunca cumpriu. O pai dizia: olha, pode me esperar no portão que eu estou chegando. Aí não chegava. Ou então pais separados falavam assim: olha, final de semana eu vou te buscar para a gente passear. Aí não ia. Então, psicologicamente, essa criança cresceu e transferiu para o Senhor esse medo do abandono. Ou então, o pai falou assim: olha, se você errar, eu não te amo mais. Olha aqui, eu estou te dando isso aqui. Se você quebrar, eu vou te punir. Se você quebrar esse brinquedo, eu vou te colocar de castigo e eu vou te punir. Então, a pessoa cresce com medo de errar, né? Ela cresce com medo de não conseguir. A criança tirou nota baixa, apanhou tanto, ficou com as suas costinhas marcadas, toda machucada. Então, quando ela cresce e ela poderia se entregar a Deus 100%, ela não vai, porque ela tem medo de errar e ser punida. Então, meus irmãos, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós conhecemos a graça do Senhor, né, quando nós conhecemos a revelação de Jesus Cristo, porque nós precisamos aprender a conhecer a revelação de Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, ali o Pai se revela através de Cristo. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você olha para Jesus, onde ele passava, ele tinha um prazer tão grande de restaurar as pessoas, ele tinha um olhar tão gracioso, né? Quando a pessoa, por exemplo, era pega em algum ato errado, por exemplo, Zaqueu, que era um publicano, um coletor de impostos, roubava as famílias, né? Cobrava caro, ninguém gostava de Zaqueu. Mas o olhar de Jesus era um olhar restaurador. O olhar de Jesus era um olhar curador. Quando ele via que o íntimo desta pessoa de fato queria mudança, através do seu amor ele restaurava esta pessoa, né? Aquela mulher que foi pega em adultério, nossa, a lei dizia que tinha que matar a pedradas. Aí Jesus fala: escrever na pedra, fica em silêncio. De repente ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, assim, em muitos momentos nós vemos que o Senhor, o olhar dele ia além do olhar dos homens. Ele olhava o íntimo e via que a pessoa queria realmente uma mudança. Pedro errou
Ele saiu do barco, foi andando sobre as águas, teve uma experiência sobrenatural, começou a olhar para os ventos, de repente começa a afundar. Você não vai ver Jesus xingando Pedro, né? Ele colocou a sua mão à disposição e colocou em um lugar seguro. Então aqui a Joyce Meyer vem colocando a questão do medo de perder a Deus, vem falando do amor de Deus, vem falando que você não dirige um carro estacionado, você precisa guiar esse carro, né? Quando você está aprendendo a dirigir, você comete muitos erros, né? Às vezes você pisa no freio pensando que está pisando no acelerador, né? Às vezes você sai, de repente esse carro apaga, né? Então, assim, você está aprendendo. Então, assim, nós temos que ter o nosso coração voltado para o entendimento de que o nosso Pai, ele não é esse Pai que abusou de você, que machucou você, que puniu você, que colocou um objetivo perfeccionista tão alto que você não conseguiu atingir. O nosso Pai de amor, ele é diferente do nosso pai humano. Você não deve guardar mágoa do seu pai ou da sua mãe se eles erraram com você, porque cada um só dá o que tem, né? Se a pessoa só recebeu limão, ela não vai te dar maçã. Então nós temos que ter um olhar tolerante, perdoador, mas entender que o nosso Pai que está nos céus, ele é diferente. Ele faz a ferida e ele cura. E ele disciplina aqueles que ele ama. E ele sabe como agir conosco, não é verdade? Às vezes ele nos põe numa situação difícil, depois ele mesmo nos consola. Então, assim, ter um coração voltado para entender de fato quem é Deus, vai te ajudar muito a perder o medo, né, de perder a Deus. Ou seja, nossa, se eu de repente ficar brava com alguém e falar alguma coisa que não deveria ter falado, Deus vai embora. Porque um dia o meu pai foi embora. Não. O pai às vezes vai te exortar, mas ele vai te falar, prossegue. Então ela vem falando sobre isso, né? Que todas as pessoas, quando estão tentando, quando começam a seguir a Deus, eles vão cometendo erros. É igual um bebê, né? Um novo convertido é igual um bebê. Às vezes ele bota o dedo na tomada, às vezes ele vai querer mastigar uma folha, um papel, né? Acha bonito uma agulha, quer ver se é um pirulito. Então, assim, a paciência, o amor de Deus é tão lindo que ele não desistiu de nós, né? Deus poderia ali no jardim do Éden ter matado todo mundo e de repente fazer outro Adão, tudo novo. Mas não, ele esperou muito tempo até que veio Cristo. Por quê? Porque ele não desistiu do relacionamento conosco. Então, irmãos, como ela disse aqui no final, não se pode dirigir um carro estacionado. Dirija-se para alguma direção. E se você fizer uma volta errada, poderá sempre dar a volta na quadra e depois seguir no caminho oposto, né? Então nós precisamos muito ter uma visão correta de quem é Deus. E à medida que nós temos uma visão correta de quem é Deus, então nós conseguimos passar essa visão para outras pessoas, né? No caso aqui da Joyce Meyer, que foi abusada mais de 200 vezes pelo pai, nós vemos aqui uma grande superação na mente dela, porque ela poderia ter pavor de Deus e ela conseguiu encontrar a paternidade, a serenidade, a tolerância, né? Essa mulher poderia ser uma extrema revoltada, mas ela não foi, ela conseguiu ficar amiga do pai. E isso é muito importante, a gente conseguir romper os nossos traumas e conseguir enxergar o Senhor como Ele de fato é. Ela também traz o sexto medo que nós precisamos confrontar, que é o medo de mudanças. Ela diz assim, o ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, disse, se você quer fazer inimigos, tente mudar alguma coisa. Por alguma razão, muitas pessoas não gostam de mudanças, e creio que isso geralmente acontece porque elas têm medo de mudança. Muitas vezes, quando ficamos cansados ou simplesmente entediados com uma situação, ficamos inquietos e começamos a orar. Muitas vezes, quando ficamos cansados ou simplesmente entediados, dizemos, ó Deus, alguma coisa tem de mudar. Então, quando Deus tenta trazer as mudanças à nossa vida,
a gente fala assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Não creio que eu consiga lidar com essa mudança. O Senhor está fazendo o quê? Costumamos ficar presos na tensão entre o desejo de mudança e o medo da mudança. Graças a Deus, Ele nunca muda. Por ser sempre o mesmo, podemos confiar nele em meio a qualquer mudança de circunstância ou situação. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o próprio Deus fala em Malaquias 3:6 dizendo: de fato, eu, Senhor, não mudo. Isso deve nos dar uma grande coragem e consolo quando enfrentamos mudanças em nossa vida. Não precisamos temer as mudanças. Podemos lidar com ela, porque Deus permanece o mesmo. Então ela vem trazendo aqui o quanto os irmãos, as pessoas normais, falam: Deus, eu quero uma mudança, né? Ou então eu quero que o Senhor faça uma grande obra. E quando Deus começa a fazer, a gente começa a falar: mas peraí, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E eu me lembrei aqui que nós estudamos na nossa gestão emocional sobre o pensamento cartesiano, né, e as pessoas que são livres para serem criativas, né, que são mais flexíveis. E o Dr. Augusto Cury, ele vem trazendo que geralmente as pessoas que são extremamente rígidas, têm aquele pensamento cartesiano, metódico, elas sofrem muito mais. Porque numa hora dessa elas ficam enlouquecidas. Elas não sabem se flexibilizar, elas não sabem criar pontes muitas vezes, elas se perdem no meio das mudanças, né? Elas criticam, reclamam, elas ficam querendo entender e às vezes querendo até dominar o que o Senhor está fazendo. E as pessoas mais flexíveis, elas vão se adaptando com maior flexibilidade, maior tranquilidade, ainda que doa, elas se adaptam muito bem às situações, né? Então fica aí a dica, né, que você possa se observar e ver se você é uma pessoa extremamente rígida ou se você é mais flexível, criativo, né, mais compreensivo nas determinadas situações, né? Entendendo que tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo e Deus tem várias formas de agir. E lendo isso, eu também me lembrei que quando nós mudamos, eu e o bispo, nós viemos para um lugar por ordem do Senhor. E era uma terra muito grande, mas era um lugar que ainda não tinha asfaltamento. As nossas ovelhas aí sabem disso. Não tinha asfaltamento, né? A casa ainda estava em reforma e o Senhor nos deu uma palavra para nós ficarmos na casa, né? Então nós ficamos, muitas pessoas ficaram sem entender como é que a gente ficava morando em um lugar desse e tal. E aí, quando foi um dia, o Senhor começou a fazer uma grande obra pela qual nós estávamos orando. Então começou a vir todo o saneamento básico, né? Veio a estruturação para colocar o asfaltamento. Então, irmãos, vocês imaginam, num tempo de chuva, aqueles buracos enormes abertos na frente da nossa casa, aquelas manilhas, né, sendo colocadas, e às vezes não dava certo, aí tinha que fio do trator, furava de novo, tirava a manilha. Eu lembro que meu esposo, ele pegava tábuas e colocava para a gente pisar nas tábuas para chegar até o carro, porque assim, como era tempo de chuva, virou uma lama, né? E às vezes a gente caía dentro do buraco, então assim, era uma coisa assim bem complicada, né? E era muito lindo o cuidado dele, né? Porque ele às vezes colocava aquelas tábuas gigantes, a gente ia andando nas tábuas, né? Porque as meninas tinham que ir para a escola e a gente perseverando, né? E um dia eu falei: meu Deus, que trabalho difícil, né? Que trabalho demorado, né? E a gente também estava reformando a nossa casa, então juntou tudo, a reforma da rua, da quadra e a reforma da casa. Então assim, era muita lama, né? E aí o que acontece? Presta atenção aqui, tá bom? Nós ficamos com um ano dentro dessa situação. E aí um dia eu estava na frente da casa olhando, falei: meu Deus, como é difícil, né, quando a gente quer estruturar algo. E aí Deus falou assim para mim: filha, às vezes as pessoas pedem mudanças, às vezes as pessoas querem uma grande obra, mas uma grande obra requer sair do comodismo. Uma grande obra também requer que as pessoas tenham paciência, tenham tolerância, saibam esperar o tempo,
sejam incomodadas, né? Tem que ter força, porque por causa das lamas, tínhamos que lavar todos os sapatos todos os dias e era muita lama na casa, porque estava tudo em construção. E o Senhor falou isso comigo. Às vezes as pessoas querem uma grande obra, pedem uma grande obra, mas na hora que eu começo a furar os buracos, na hora que eu começo a aplanar a terra, na hora que eu começo a trazer, né, os utensílios certos, as manilhas certas, o asfalto certo, né? Então assim, elas não aguentam, aí elas começam a murmurar, elas começam a reclamar, elas não queriam mais sair daquele ambiente de conforto, né? De ser tão incomodada como estão sendo, querem controlar o tempo e tudo. Então, assim, essa foi uma das pregações que eu fiz aqui também na igreja da Ceilândia, que tocou muito meu coração, né? Porque mudança requer sair do ambiente de conforto. E a gente fica bem assustado. Mas no final, quando você olha tudo pronto, a casa pronta, a quadra toda asfaltada, todos foram abençoados aqui na quadra, né? Todas as ruas asfaltadas, os vizinhos mais simples ganharam tintas do governo, pintaram seus muros. Então foi uma obra linda, mas demorou, deu trabalho, né? Então assim, a paciência tem que estar na nossa vida para mudanças, porque Deus faz mudanças, né? Às vezes a pessoa fala assim, Senhor, eis aqui o meu casamento, toma na tua mão, muda o que tem que ser mudado, transforma. Aí quando começa a quebradeira, a pessoa fica sem saber o que fazer, não é verdade? Ou então a pessoa fala assim, Senhor, eu estou como um vaso de barro nas suas mãos, Senhor, me molda. Quando Deus começa, quebra o vaso, amassa o vaso, tira as pedras, faz de novo, aí as pessoas começam a reclamar. Então fica essa dica aí para que você esteja com seu coração preparado para mudanças, tá certo? Então ela vai falar o seguinte, ó. Se Abraham Lincoln tivesse medo das mudanças, ele não teria assinado a proclamação de emancipação e o terror da escravidão teria continuado nos Estados Unidos. Então Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos e ele assinou, né, proclamou a emancipação, né? Então, assim, aquele terror da escravidão acabou. Por quê? Porque ele teve coragem para fazer mudança. Se Orville Wilbur Wright tivesse medo de mudanças, todos nós estaríamos empacados viajando por terra ou navegando pela água em vez de voarmos pelos céus. Se Thomas Edison, que foi quem inventou a luz, que mencionei anteriormente, tivesse medo de mudança, ainda estaríamos lendo a luz de velas ou a luz do pôr do sol. Compartilho essas ilustrações para inspirá-lo a pensar sobre as muitas boas mudanças que melhoraram a vida das pessoas e a tornaram mais fácil ao longo dos anos. Estou certa de que você poderia fazer uma lista própria de mudanças positivas que ocorreram em sua vida. Lembre que o medo de mudança pode impedir que algo maravilhoso aconteça para você. Eu o incentivo a não deixar isso acontecer, mas a abraçar com ousadia as mudanças que surgem nos seus caminhos. Irmãos, sem mudança não há crescimento, né? E tudo que não está crescendo está morrendo. A mudança é um fato da vida, e quanto mais a tememos e resistimos a ela, mais resistimos a Deus. Como mencionei anteriormente, o próprio Deus não muda, mas ele definitivamente transforma as pessoas, transforma as circunstâncias, transforma as coisas. Comecei a notar há alguns anos que as pessoas que frequentavam nossas conferências eram todas de minha idade ou mais velhas. Comecei a me perguntar onde estava a geração mais jovem. E finalmente tive de entender que eu não estava oferecendo a eles nada que pudesse se identificar. Decidi que faria as mudanças necessárias para ser relevante à geração mais jovem, porque eles são o futuro. Nunca podemos mudar a palavra de Deus, porque ela permanece sempre a mesma, mas podemos mudar a maneira como a apresentamos. E foi exatamente isso que fizemos. Mudamos a aparência de nossas conferências,
acrescentando estilos musicais diferentes, uma tecnologia de mídia atualizada, técnicas de iluminação diferentes. Embora essas coisas não alterem a palavra de Deus, que é o principal a ser apresentado, elas realmente atraem as pessoas, simplesmente por estarmos dispostos a modificar algumas dessas coisas externas. Agora desfrutamos de uma congregação de todas as idades e temos o prazer de ver que, se estivermos dispostos a mudar nossa velha forma de fazer as coisas, não é necessário existir um vácuo entre gerações. Todos nós temos a tendência de pensar de acordo com a geração na qual fomos criados, mas precisamos entender que as coisas estão sempre mudando. Se não estivermos dispostos a mudar, Deus não vai parar e esperar por nós. Ficaremos nos perguntando por que perdemos as coisas que Ele está fazendo hoje. Então, o que Joyce Meyer fez? O público dela não tinha jovem. A mudança que ela fez foi a nível visual. Artisticamente, ela começou a trabalhar projeções, ela começou a trabalhar um cenário novo. Quando vocês olham os vídeos dela, cada culto tem um cenário novo. E ela trabalhou esse cenário através da tecnologia. A gente que trabalha com arte sabe que existe a tecnologia que você pode colocar na parede, qualquer imagem você pode colocar na parede, os sons juntamente com cachoeiras. Então, o que ela fez? Ela fez um trabalho tecnológico, informatizado, tanto que os púlpitos dela sempre estão diferentes, porque cada dia o projetor ele vai trazendo novas imagens, essas imagens são bem escolhidas, então assim, é muito lindo o cenário que ela realmente colocou. E a partir desse cenário, que foi uma estratégia que Deus deu para ela, então os jovens começaram a chegar. E hoje ela fala para todos os públicos, de todas as idades, Então, assim, ela não teve medo de mudar, de fazer essas mudanças. Então, nós não temos que ter medo, Talvez o seu relacionamento com o seu esposo está meio opaco, você precisa melhorar alguma coisa, Quem sabe uma mesa bem colocada, Quem sabe a disposição das cadeiras, Quem sabe um bilhetinho, quem sabe uma foto, algo que chame mais a atenção desse relacionamento, Então, às vezes, seu filho está meio esmorecido para estudar, quem sabe um incentivo, olha, se você estudar, a gente vai sair depois disso aqui, vou te dar um picolé, vou dar uma volta na cidade, vamos fazer uma mudança significativa, Então, assim, não só na área espiritual, mas em todas as áreas, a gente tem que estar bem aberto para mudanças, Mudanças que acrescentem algo, mudanças respeitosas, mudanças que são realmente dignas de aprovação. E o sétimo medo que ela traz aqui é o medo do sacrifício. Quando acreditamos que Deus está nos pedindo para fazermos algo, começamos com as perguntas. Do que eu vou ter que abrir mão se eu fizer isso? Se eu fizer isso, o que vai me custar? Se eu fizer isso, que tipo de desconforto sofrerei? A verdade é que tudo que fazemos para Deus exige um investimento. Então, parte de amar a Deus envolve a disposição de renunciarmos à nossa vida por Ele. E a nossa disposição de nos sacrificarmos é parte do teste pelo qual Ele costuma nos fazer passar. Não apenas para que Ele saiba se realmente o amamos e falamos sério para poder segui-lo, mas também para provar o seu amor e comprometimento conosco e estabelecê-lo em nosso coração. Há mais de 30 anos, quando Deus me encheu com o Espírito Santo e me chamou para o ministério, perdi quase todas as minhas amigas. Deus me pediu para deixar minha igreja. Perdi o favor de muitos membros da família. Fiquei constrangida, fui rejeitada e foi difícil passar por essas experiências sem desistir. Mas tudo era parte do preço que eu tinha de pagar para andar com Deus. Não tenha medo do sacrifício. Quando Deus o chamar ou colocar um sonho no seu coração, decida-se a pagar o preço e a passar no teste. E eu lhe garanto, ela está dizendo, vai valer a pena. Medo do fracasso, medo do que as pessoas pensam, medo da crítica, medo de não agradar a Deus,
medo de tomar decisões erradas, medo de perder a Deus, medo de mudanças e medo do sacrifício. Deixe esses medos no quintal das galinhas. Lembra que ela falou do cristão águia, do cristão galinha? Eles não têm lugar no céu como uma águia. Você pode ter medo de sair do seu quintal, porque isso significa que você terá de deixar a segurança do que lhe é familiar. Eu o incentivo a nunca desistir. Quando você enfrentar seus medos, abra suas asas e voe com coragem e ousadia. Então, uma coisa que eu falo para vocês, que quando Deus coloca um desejo no seu coração, uma mudança, ainda que você fique com medo pensando, ixi, como é que vai ser isso? Vou ter que me sacrificar mais. Mas o Senhor, Ele vai compartilhando estratégias à medida que você pisa, à medida que você anda, né? C.S. Lewis, que foi também um dos grandes ateus do Brasil, ele tem um livro escrito Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, olha, na verdade, diante de Deus, o caminho vai aparecer quando você der o primeiro passo. Então ele diz assim, até que você dê o primeiro passo, não há caminhos. Mas quando você dá o passo, Deus te dá o caminho. Então, irmãos, quando a gente acredita e caminha, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, veio uma pandemia sobre o Brasil. Deus colocou no nosso coração live todos os dias. Eu fiquei um pouco assustada, porque a gente sabe como é a batalha espiritual. Mas eu e meu esposo começamos live todos os dias. Aí, com o passar do tempo, o Senhor colocou no nosso coração assim, olha, abra a igreja. Aí a gente ia abrir, mas tínhamos muitas pessoas, então não ia caber todo mundo. Aí o Senhor colocou nos nossos corações, divide nos cultos. E aí ficou as lives todos os dias, mas os cultos online e ao vivo, Então o Senhor foi nos dando as estratégias, e Ele foi nos dando a capacitação, e Ele foi trazendo os alimentos. Então nós fomos abrindo os grupos, fazemos os cultos e também fazemos as lives todos os dias. E assim, o que eu posso dizer é que é maravilhoso e surpreendente o quanto o Senhor nos sustenta, o quanto o Senhor nos capacita e nos dá estratégia, porque teve dias que eu e meu esposo a gente falava, e a gente vai orar, falar o que hoje? E aí o Senhor ia trazendo, olha, vocês vão fazer uma intercessão pelo Brasil, depois vocês vão fazer isso. Depois, nós estudamos, irmãos. Olha, são inúmeros assuntos que nós estudamos, Tudo estratégia de Deus, tudo a honra do Senhor. Então, quando Deus te fala algo, não precisa ficar pensando no sacrifício, ter medo do sacrifício, porque Ele te sustenta de uma forma sobrenatural. Só Ele pode fazer, Quando a gente pensou assim, agora acabou todos os recursos e nada assim, a pandemia continua. É o Senhor, o leitura online. Então, assim, foram muitas estratégias que o Senhor deu, e eu louvo a Deus por isso. E para terminar, eu quero ler aqui sobre um filme que fala sobre a grande superadora, Diz assim, olha, uma das pessoas superadoras mais conhecidas da história dos Estados Unidos teria de ser Helen Keller, que se recusou a permitir que a cegueira e a surdez a impedissem de desfrutar a vida, atingindo objetivos notáveis e fazendo contribuições significativas à sociedade. Até os 19 meses de idade, a vida de Helen Keller foi relativamente normal, mas tudo mudou, porque ela ficou muito doente, do que na época que se chamava de meningite. Hoje muitas pessoas acreditam que ela sofria de escarlatina, mas independentemente do diagnóstico, a doença deixou gradualmente, destruiu completamente a sua capacidade de ver e ouvir. Esforçando-se para ajudá-la, seus pais a levaram para ver Alexander Graham Bell, que adquiriu fama como inventor do telefone, mas que também era um experiente professor de surdos e uma fonte útil para ajudar pessoas com deficiência auditiva. Bell indicou aos Keller a escola Perkins de Boston para cegos. Os irmãos estão entendendo? Aqui a moça dos Estados Unidos,
ela ficou cega e ela ficou surda porque ela teve meningite acompanhada de outra doença. E aí os pais dela levaram ela para ver Graham Bell, que trabalhava com telefone, mas também trabalhava com surdos, né? E aí ele indicou para ela a escola de Boston para cegos. A escola Perkins, que era essa escola para cegos, ofereceu a Ellen uma tutora chamada Anne Sullivan, a quem Ellen chamou afetuosamente de professora até a sua morte. Quando criança, Ellen ficava extremamente frustrada com suas deficiências e muitas vezes ficava violentamente zangada, mas a sua professora permanecia paciente e diligente, e com o tempo ensinou Ellen a ler braille, a escrever, a se comunicar com eficácia, apesar de ser cega e surda. E para aprender mais sobre o assunto, ela vem falando aqui de um filme, The Miracle Work, de William Gibson, ou seja, é um filme que fala sobre o milagre. Eu vou ver se eu acho esse filme e aí eu passo para vocês no grupo, tá? E vocês que não estão no grupo, eu passo aqui no Facebook. Desde criança, Ellen sabia que queria ir para a faculdade e estava decidida a não permitir que suas deficiências lhe negassem esse privilégio. Depois de estudar muito e se preparar diligentemente, ela foi admitida na faculdade, a Escola de Mulheres associada a Harvard, e iniciou seus estudos com a ajuda de Anna Sullivan em 1900. 4 anos depois, aquela menina que era cega e surda, ela havia dominado vários idiomas e se formou com honras. Na faculdade, Helen embarcou em uma carreira de escritora que duraria meio século. Incluiria livros, artigos de jornais e colunas de revista. Seu primeiro livro, A História de Minha Vida, foi publicado em 1903 e finalmente acabou sendo impresso em mais de 50 idiomas. Antes do fim da sua vida, Ellen recebeu vários títulos honorários e prêmios por seu trabalho humanitário e pela inspiração que ela dava aos cegos e surdos, inclusive o prêmio de grande prestígio, a Medalha Presidencial da Liberdade. Talvez mais do que isso, ela desfrutou de muitas oportunidades de conhecer dignitários como Oliver Wendell Holmes e todos os presidentes americanos, desde Grover Cleveland até Lyndon Johnson. Uma das principais razões pelas quais Helen Keller nunca desistiu de si mesma foi porque Anne Sullivan nunca desistiu dela. Ao longo deste livro, eu incentivei a não desistir de si mesmo e quero encorajá-lo novamente, mas também quero ter certeza de que você se lembrará de fazer todo o possível para inspirar outros a perseverarem em meio às dificuldades e a superarem desafios, assim como você. Amém, queridos? Então, assim, a história é maravilhosa. Eu vou procurar esse filme, vou passar para vocês. Eu já assisti esse filme na faculdade e é um filme realmente inspirador, né? Às vezes as pessoas... Hoje eu estava percebendo algo assim tão tremendo, a gente... Às vezes tem detalhes na nossa vida que a gente não se atenta, né? Vocês já perceberam quantas pessoas queriam ler um livro e não conseguem? Quantas pessoas queriam ouvir um som e não conseguem? Né? Quantas pessoas queriam sentir alguma coisa e não sentem? Existe uma doença que faz com que as pessoas não sintam. Né? Eu tenho um livro aqui que fala de uma menina que ela teve uma doença e o pai dela não aguentava olhar para ela, porque o pai dela falava às vezes assim: nossa, eu acho que eu criei um monstro. Porque era uma doença que ela mordia os dedos dos pés, mas ela não sentia dor, né? E essa doença, ela veio como uma lepra. Então, assim, hoje eu estava aqui pensando aqui em casa, falei, gente, eu tô sentindo o vento, eu sentindo, né, o olfato e o cheiro, né? A gente limpa a casa, perfuma tudo, né? Você fala, eu estou percebendo isto. E quantos não têm a sensação mais, né? Quantos não conseguem ver, ouvir, sentir cheiros, paladar, acabou. Esse Covid teve pessoas que estão sem olfato e sem paladar até hoje, que vão continuar assim, porque existem casos assim,
que as pessoas não voltam ao normal. Então, irmãos, a gente tem muito para romper, sabe? A gente tem muito para crescer. No caso aqui, a menina era cega e surda, mas alguém não desistiu dela. Alguém leu para ela. Alguém levou ela para a escola. Né? Alguém levou ela, atravessou estados e até países com ela, para que ela caminhasse. Então, talvez você é um instrumento na vida de alguém. Né? Esse alguém que talvez tenha uma limitação. E você vai levar esse alguém a voar. Então, assim, inspire a vida de outras pessoas, né? E é muito curador. Muitas vezes, o líder ou a pessoa que tem essa vocação de estar inspirando pessoas, ele está passando por uma situação tão complicada, tão difícil, mas quando ele olha para as pessoas que ele inspirou e ele vê essas pessoas crescendo, como hoje eu recebi o vídeo de uma menina que a semana retrasada eu tive a honra de ministrar com ela, que estava pensando em se suicidar e tentou o suicídio, estava arquitetando tudo, mas que saiu do gabinete renovada pelo amor de Jesus Cristo. E hoje eu assisti uma pregação dessa pessoa. Tanta unção, gente, isso é maravilhoso, isso é curador para quem é inspirador, né? Então a gente se sente curado, inspirado, renovado. E a gente eu vi outra moça também, que nós fizemos uma ministração muito linda com ela, no Rio de Janeiro. E ela falou para mim, bispa, entra lá que eu vou falar algo. Né? E aí eu entrei lá no Instagram dela e ela deu o testemunho dela, de que ela tinha depressão, queria se matar, mas que o Senhor a curou. E na hora que ela estava dando o testemunho dela, muita gente chorando, recebendo a cura, falando que queria ser curada como ela foi. E eu vendo aquela moça, eu falei, meu Deus, no dia que eu ministrei na vida dessa moça, juntamente com meu esposo, estávamos de luto. A minha mãe tinha morrido, eu estava no Rio de Janeiro e o Senhor nos usou mesmo assim. E olha só, hoje ela está aí, está dando fruto, né? Cresceu. Então, assim, hoje ela fala, mais de 100 pessoas e tantos jovens vendo aquilo. Então, irmãos, isso é inspirador, sabe? Quando a Bíblia fala que a gente tem que vencer o mal com o bem, é porque mesmo no momento mal, se você fizer o bem, você recebe cura, né? Você recebe libertação. E aquele mal que queria te afligir, ele é vencido pela a sua solidariedade, pela sua gentileza, pela sua generosidade em abençoar as pessoas. Então isso é um segredo de Deus, né? Quando o Senhor fala assim, olha, não fica falando mal de quem fala mal de você, não. Abençoa, fale bem. Sabe o que ele está fazendo? Ele está botando um antídoto contra um veneno do nosso coração. Porque o nosso coração, quando está com raiva, ressentido, magoado, ferido, frustrado, o nosso sangue libera um veneno, né? Aí as pessoas têm câncer, têm cistos no ovários. Então, assim, quando a Bíblia fala assim, olha, faça diferente, né? Ele está te imunizando, literalmente, contra aquilo que é mal. Então, assim, seja um inspirador, né? Seja um inspirador, porque quando você vê essas pessoas explodindo, cheia da glória de Deus, pregando, cantando, dançando, e você sente a unção na vida delas, você pensa, meu Deus, eu lembro dessa pessoa, como ela chegou até mim. Gente, isso é um bálsamo, sabe? É um bálsamo. De repente você já está lá de novo, fazendo de novo, porque você quer dar o melhor, porque aquilo curou a sua vida, né? Então, essa é a palavra de hoje para nós, né? Vamos vencer esses medos, confrontar e vamos caminhando aí rumo à vontade de Deus, tá bom? Eu vou orar por vocês e eu louvo muito a Deus pela vida e o crescimento de cada um de vocês, amém? Eu costumo ter algo no meu coração. Se um estiver assistindo, eu vou dar o meu melhor, porque a Bíblia fala que o menor pode ser uma nação poderosa. Então, Jesus, ele era sozinho aqui nessa terra e ele gerou discípulos que levaram esse evangelho para todas as nações e por isso hoje eu e você estamos aqui. Então, se Deus te der trabalhe com todo amor, com todo afinco, porque esse
Ele pode ser uma semente que vai dar uma árvore frondosa com muitas flores e dentro dessas flores muitos frutos. Então a gente não pode ter um olhar de querer multidões, mas de dizer, eu vou falar. Deus mandou eu falar, eu vou fazer. Para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por esse tempo tão bacana, tão edificante, tão alimentador, tão inspirador. E eu quero pedir ao Senhor a bênção sobre cada um de nós. Nós de fato queremos confrontar os nossos medos. De fato nós queremos crescer. De fato nós queremos dar frutos a 100 por 1. De fato nós queremos sair de toda a gaiola, receber as tuas direções e começar a caminhar, sem olhar para trás. Queremos ter a mente criativa e flexível, ao ponto de nos adaptar aos vários cenários que o Senhor traz na nossa vida. E eu peço a bênção sobre todos nós, sobre os nossos queridos idosos que estão assistindo a leitura, sobre todos os nossos irmãos que se interessam por algo novo. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite a ser aquilo que está no coração do Senhor. E se errarmos nessa caminhada, porque os teus pensamentos são infinitamente maiores do que os nossos e podemos errar ao dirigir o carro, entrar em uma curva diferenciada e ter que voltar o caminho. Que o Senhor nos dê humildade para recomeçar. E como diz a tua palavra, que possamos ouvir atrás de nós a tua voz que diz: este é o caminho, andai por ele. A tua palavra diz que quando pensarmos em desviarmos para a direita ou para a esquerda, que ouviremos esta voz. Então, Senhor, que essa voz nos guie, que essa voz nos leve além de nós mesmos, que essa voz, Senhor, dirija o nosso caminhar. Oramos para que sejamos inspiradores, inspiração para muitas pessoas e que também sejamos inspirados pela vida de outras pessoas, porque não é vergonha nenhuma, né, Pai, a gente aprender com aquilo que o Senhor fez na vida de tantas pessoas, que tenhamos esta humildade de aprender. Eu agradeço muito a tua presença aqui, agradeço muito esse momento e abençoamos a vida dos nossos irmãos. Essa noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Vocês têm um tempo ainda bem bacana aí para assistir um filme, né, para reunir a família, para fazer um dever bacana com seu filho, né? Que Deus abençoe. E eu vou procurar esse filme, vou postar aí na página, fé em Deus eu vou achar, e também no grupo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo.